Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. E hoje nós vamos estar falando a última mensagem dessa série Relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então faz o seguinte, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Fique até o final conosco e vamos louvar a Deus, vamos juntos adorar ao nosso Senhor. Um bom culto! Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, desfrutando da Tua graça. Queremos agora, Senhor, desfrutar dessa presença maravilhosa que habita em nós. Queremos agora que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família, Senhor, representando a Tua presença. Que o Senhor possa estar transbordando o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria. E que possamos, mesmo estando distante um do outro, estando perto com o Teu corpo, estamos unidos com um só corpo te adorando. Agora, Senhor, queremos celebrar, queremos declarar que o Senhor é maior que todas as coisas, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Mude tudo de lugar, Senhor. Aleluia! Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero novamente lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração. É muito importante ter você aqui conosco. Nós nos alegramos em poder estar conectado aqui nesse canal, sendo instrumento de Deus para abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse culto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai encher você de forma assim sobrenatural. Eu sei que você já está aí sendo muito abençoado depois desse louvor poderoso,
e Deus vai continuar abençoando a sua vida, tá bom, queridos? Agora nós vamos tirar aquela foto bem legal e você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais, para fazer uma mega divulgação e juntos alcançarmos pessoas para Jesus. Então prepara aí o seu celular, pega o seu melhor ângulo, chama quem está aí com você, sua família, e vamos fazer uma foto bem legal. Vou contar até 3 e você vai ter 1 minuto para tirar essa foto e para postar nas suas redes sociais, marcando o Instagram da igreja, @Paz Church São Gonçalo. Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão. Amém, queridos. Estamos de volta agora para um momento muito importante do nosso culto, é onde nós temos o privilégio de devolvermos os nossos dízimos, as nossas ofertas, e a Bíblia nos ensina a fazermos isso com muita alegria, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria, e você pode fazer isso agora mesmo. Vai aparecer na sua tela o QR Code, você aponta a câmera do seu celular e você vai ser transferido para um lugar seguro e vai poder fazer a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta e assim abençoar a obra de Deus. Eu quero ler com você um texto que nós estamos compartilhando. E a partir desse texto, temos identificado algumas chaves para sermos abençoados. O texto que eu quero ler com você está ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Eu quero ler a partir do verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: Não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhado de farinha e um jarro com um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra.
ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para aquela mulher, assim como para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, queridos? Esse texto é um texto muito rico que nós temos compartilhado. E o que estava acontecendo? Qual era o cenário aqui? Havia uma grande seca na terra, aproximadamente 3 anos e meio, que não chovia sobre a terra. Então você já pode imaginar que a escassez era enorme. E a palavra do Senhor veio para Elias, para que ele fosse para uma outra cidade chamada Serepta de Sidom, que lá o Senhor providenciaria alguém que lhe fornecesse comida. E Elias, ele vai seguindo a direção do Senhor, e quando ele chega naquela cidade, ele encontra uma viúva, e ele pede água àquela viúva. Enquanto aquela viúva ia pegar água para ele pede que ela fizesse um bolo para ele. E ela diz assim para o homem de Deus: eu não tenho nada, eu estou aqui colhendo 2 gravetos para fazer a minha última refeição, para eu comer, para o meu filho comer, e depois nós iremos morrer. E Elias fala o seguinte para ela: vá para sua casa, faça como você disse, mas primeiro faça para mim uma refeição, faça para mim um bolo, porque o Senhor vai lhe abençoar. E aquela mulher, ela foi, e aquela mulher fez, e a palavra de Deus se cumpriu na vida daquela mulher. Então, queridos, a partir desse texto, eu lembro que na mensagem anterior, a última vez, citando esse texto, nós vimos a primeira chave para sermos abençoados em tempos de crises, em tempos de escassez, em tempo de sequidão. Aquela mulher, ela não teve medo. Então, a primeira chave, anota aí, grava na sua mente: não tenha medo, porque o Senhor vai suprir, o Senhor vai fazer, porque Ele é fiel. Não importa a escassez, não importa as dificuldades, não importa a instabilidade econômica, o nosso Deus não está condicionado a nada disso. Ele continua no controle e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém, queridos? Então, não tenha medo. A chave de hoje que eu quero compartilhar com você, nós vamos percebê-la no verso 15, na parte A. Quando Elias dá a direção para aquela mulher, ela vai, o texto diz que ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Aquela mulher, ela obedece à direção do profeta. Então, queridos, a chave de hoje para sermos abençoados em tempos de crise, é obedecer. Obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que a Bíblia nos direciona a fazermos. Não tem como ser abençoado sem antes obedecer a palavra de Deus. E aquela mulher, o texto fala que ela obedece e faz exatamente como o profeta havia orientado. Amém, queridos? Então a chave de hoje é obediência. Não tenha medo e decida obedecer. Seja um dizimista, seja um ofertante, seja um investidor na obra de Deus, porque eu tenho certeza que a farinha não vai faltar na sua casa, que o azeite não vai faltar na sua botija. Vamos orar juntos, por favor. Vamos tomar posse dessa palavra e receber o melhor de Deus nesses dias. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de contribuir, de investir na tua casa, de investir no teu reino. Deus, eu quero orar, Senhor, por cada pessoa nesse momento que está aqui conectada conosco.
Ó Deus, nós queremos unir a nossa fé para tomarmos posse dessa palavra, para tomarmos posse desse milagre. Não importam as circunstâncias, o Senhor é o nosso provedor e a nossa confiança está em Ti, Jesus. Nós queremos fazer a nossa parte, nós queremos obedecer aquilo que a Tua palavra nos ensina. Abençoa o meu irmão, abençoa, Senhor, a minha irmã, toda a sua casa, toda a sua família, que o Senhor continue providenciando o sustento, a provisão na vida e na casa do meu irmão e da minha irmã. Desde já, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Amém, queridos? Então, Deus abençoe e uma boa semeadura. Pessoal, e aí, como vocês estão? Fiquem atentos agora, pois está começando mais um Paz News. Semanalmente temos os nossos life groups, que são as nossas células nos lares. Então, não deixe de participar. Se você ainda não tem seu life group, entre no nosso site, procure um link e participe. Todo segundo domingo do mês temos a nossa Marcha do Amor, porque pessoas precisam de nós. Então, não deixe de contribuir. Traga o seu alimento não perecível e vamos ajudar quem precisa. Toda terça-feira temos o nosso TADEL, que é o treinamento de líderes. Não deixe de participar conosco. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, temos o nosso Culto da Vitória. Não deixe de ser edificado e de levar essa mensagem de fé para a sua casa. Para você, mulher guerreira e de fé, temos os cultos das mulheres guerreiras todo primeiro sábado do mês e reuniões semanais às terças e quintas pelo Zoom. Não deixe de participar e orar pela sua família. No próximo domingo, tanto no culto online e presencial, teremos a nossa Santa Ceia. Não deixe de estar conosco e partilhar esse momento em que experimentamos o corpo e o sangue de Cristo. Pessoal, um bom domingo para você e para sua família e vamos assistir agora a essa ministração poderosa da Palavra de Deus. Tchau! Amém, queridos. Agora nós estamos de volta para compartilhar
a palavra de Deus, eu quero fazer um pedido para você ficar bem focado, bem conectado, prestando bastante atenção, para que você possa absorver tudo que vai ser ministrado nesse momento. Amém, queridos? Então vamos juntos mergulhar nessa mensagem. Glória a Deus. Nós temos falado nesse mês de maio, tanto no culto da manhã quanto no culto da tarde, sobre relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos falado sobre isso e sempre que eu ministro, eu falo sobre o tema, eu falo sobre a série, e o título da mensagem de hoje é Conservando uma vida cheia do Espírito Santo. Fala com quem está com você, conservando uma vida cheia do Espírito Santo. Na primeira mensagem eu ministrei e eu falei sobre o grande dia. Falei sobre a importância de sermos revestidos de poder, de recebermos o batismo com o Espírito Santo e entender que há um propósito nisso. Na segunda mensagem eu falei sobre esse propósito de sermos testemunhas. Nós somos empoderados para testemunhar de Jesus para as pessoas. E aí, na terceira mensagem, na quarta mensagem, eu falei sobre os resultados de um relacionamento com o Espírito Santo, os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque é importante que entendamos, querido, que o revestimento de poder, esse empoderamento que nós recebemos, esse dínamo, que nós recebemos, que é o batismo com o Espírito Santo, ele precisa trazer transformação nas nossas vidas. Não pode ficar só no campo da emoção, não pode ficar só no campo das sensações gostosas, porque é muito legal, mas é necessário que isso traga mudanças na nossa vida. A pastora Raquel tem falado também na mesma linha, e na semana passada, você pode comprovar aí comigo, ela trouxe a questão da metanoia. Quando a lagarta ela passa pelo casulo, ela passa por um processo para que ela seja transformada em uma borboleta. Então, queridos, existe um processo, e esse processo que nós estamos passando, é importante cultivarmos esse relacionamento com o Espírito Santo, a fim de que sejamos transformados, a fim de que possamos ser testemunhas daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tem feito em nosso meio, tem feito na nossa casa. Então, é muito importante entender isso. E hoje eu quero trazer algumas pérolas para que possamos conservar esse relacionamento. Porque a nossa vida, ela permanece cheia do Espírito Santo à medida que eu me relaciono com o Espírito Santo. Então, ou seja, para eu ser cheio, eu preciso me relacionar. Eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar algumas chaves para conservarmos isso, para manter esse relacionamento, para manter a nossa vida abastecida. É como um carro, Assim, um exemplo bem extremo, é como um carro. Se você mantém o tanque do seu carro cheio de combustível, a tendência é ele permanecer andando, a tendência é ele permanecer desenvolvendo. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando mantemos um relacionamento com o Espírito Santo, quando conservamos esse relacionamento, uma vida cheia do Espírito Santo, nós vamos continuar andando, nós vamos continuar correndo, nós vamos continuar conquistando, nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Então, essa é a mensagem de hoje: aprender a conservar esse relacionamento, aprender a conservar uma vida cheia do Espírito Santo. Está preparado? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5,
ele relaciona o fruto, né? Ele fala as características do fruto do Espírito Santo. Você já sabe, nós já mencionamos aqui. E no verso 25 desse mesmo capítulo, ele diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se eu vivo pelo Espírito, eu preciso andar pelo Espírito. Eu preciso dar testemunho, não é isso? De que o Espírito Santo habita em mim. Eu preciso andar pelo Espírito, eu preciso andar de forma diferente. E Paulo ele vai dizer que se de fato nós vivemos pelo Espírito, se realmente somos ressuscitados dentre os mortos e estamos vivos para Deus, isso tudo é pela operação do Espírito em nós. Então, se aconteceu isso conosco, estamos vivendo essa realidade, eu preciso também andar segundo essa realidade. Eu preciso também andar pelo Espírito. Eu preciso seguir a direção do Espírito. Eu preciso entender que todos os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo. E como eu consigo isso, pastor? Como eu consigo isso? Me relacionando com o Espírito Santo. Conservando essa intimidade com o Espírito Santo. Porque, querido, ao longo desse mês, nós falamos bastante coisas importantes para esse relacionamento. Agora eu preciso cuidar para manter esse relacionamento. Porque, preste atenção, a série está acabando. O mês de maio está acabando, mas o nosso relacionamento com o Espírito Santo não pode acabar. A nossa intimidade com o Espírito Santo não pode acabar, porque é uma questão de sobrevivência. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Eu e você precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo, a fim de andarmos de forma diferente. E é isso que nós vamos compartilhar nessa mensagem. Algumas chaves para mantermos, para conservarmos esse relacionamento. A primeira chave, o primeiro princípio que eu quero abordar com você é a importância de priorizar e valorizar o TSD. Priorize e valorize o TSD. O que é TSD? É uma sigla muito interna, né? Uma sigla que nós usamos na nossa igreja, que nós usamos na Igreja da Paz, que significa tempo sozinho com Deus. Eu preciso priorizar isso, eu preciso valorizar esse tempo a sós com Deus. Eu preciso valorizar esse devocional, que é uma linguagem mais comum. Eu preciso entender que esse relacionamento, que esse tempo precisa e deve ser uma prioridade na minha vida. Amém, queridos? O próprio Senhor Jesus, se você for perceber, ao longo do seu ministério terreno, ele priorizava o tempo sozinho com Deus, o tempo sozinho com o seu Pai. Ele entendia que era o diferencial da vida dele. Eu quero ler com você Marcos 6:12, só para você perceber isso. Na verdade, Lucas 6:12 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Percebe isso? Jesus, ele sai do meio das pessoas e ele vai para um lugar onde ele fica sozinho, ele passa uma noite inteira orando a Deus. Ainda em Lucas, no capítulo 22, no verso 41, diz que ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus estava com seus discípulos.
Jesus estava tendo um tempo de qualidade com seus discípulos, mas ele entendia que um tempo de qualidade em grupo é importante, sim, é importante, mas não substitui o nosso tempo sozinho com Deus. Por isso que ele nos ensina, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 6, ele diz assim: mas quando você orar, preste atenção, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto, o recompensará. Olha a orientação que Jesus dá quando ele começa a ensinar a respeito da oração. Ele fala, olha só, sai da multidão, vá para o seu quarto, feche a porta, e só você e Deus tire um tempo de qualidade. E aí, o nosso Pai, que nos ouve também em secreto, Ele vai nos recompensar. Percebe, queridos? O próprio Jesus valorizando isso, o próprio Jesus priorizando e nos ensinando também a valorizar e a priorizar o nosso tempo a sós com Deus. É claro que o tempo em grupo, o momento do culto a Deus, isso é muito legal, isso é importante, isso faz parte da nossa vida, porém não pode substituir o nosso tempo sozinho com Deus. Você ora com sua família, você ora com seu cônjuge, você tem o seu culto doméstico, isso é muito legal, precisa continuar fazendo, porém não substitui o seu tempo sozinho com Deus. Amém, queridos? Então a primeira chave para conservarmos uma vida cheia do Espírito Santo é priorizando, valorizando o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus. Isso é insubstituível e é uma questão de sobrevivência. Amém? A segunda chave que eu quero compartilhar com você é a importância de sermos transparentes. Fala aí para o seu vizinho, seja transparente. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então preste atenção, queridos, como que nós somos transformados? Paulo fala que é com a face descoberta. Contemplamos a glória de Deus, ou seja, eu preciso estar sem máscara, eu preciso estar sem véu, eu preciso estar com a face descoberta, eu preciso ser transparente, para que eu seja transformado, para que o meu relacionamento com o Espírito Santo seja mantido, para que a minha vida permaneça cheia, eu preciso ser transparente. Porque quando eu sou transparente, eu estou me dando a oportunidade de ser tratado naquilo que eu preciso melhorar. Eu estou me dando a oportunidade de ser corrigido naquilo que eu preciso ser corrigido, porque eu estou sem máscara, eu estou sem cera, eu estou tendo um relacionamento transparente. Eu quero entender com você, queridos, que esse relacionamento transparente, ele precisa ser aplicado no contexto vertical, com Deus, e no contexto horizontal, uns com os outros. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 5, no verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Entende isso, querido? Quando eu confesso verticalmente,
quando eu sou transparente verticalmente, eu sou perdoado. E quando eu confesso horizontalmente, quando eu confesso para o meu irmão, quando eu sou transparente de forma horizontal, eu sou curado. Então, Deus, Ele me perdoa. E quando eu confesso e recebo oração, eu sou curado. Isso é incrível, querido. É por isso que nós precisamos ser transparentes, para que possamos ser transformados todos os dias, para que nada impeça o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso ser transparente, eu preciso permitir que Ele me corrija, eu preciso me permitir ser corrigido, eu preciso confessar quando eu pecar, para que eu mantenha essa vida cheia do Espírito Santo, para que eu mantenha o meu tanque espiritual abastecido. Amém, queridos? Para eu conservar uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso desenvolver um relacionamento transparente, vertical e horizontal. E aí eu vou ser perdoado, e eu vou ser curado, e eu vou fluir na presença de Deus. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer eu quero ser transparente, porque eu quero ser uma pessoa curada, eu quero ser uma pessoa transformada, eu quero manter a minha intimidade com o Espírito Santo. Então seja transparente. A terceira chave que eu quero compartilhar com você, para manter esse relacionamento, para manter o tanque espiritual abastecido, é a importância de permanecermos conectados à fogueira. Fala assim para o seu irmão: permaneça conectado à fogueira. Eu quero ilustrar com você que a fogueira, ela representa o corpo de Cristo, ela representa a igreja. Por isso, querido, eu quero incentivar você que pode estar presencial, faça questão de estar presencial. A não ser que você não possa mesmo, que você tenha alguma comorbidade, seja algo sério, que você não pode estar aqui conosco, embora o ambiente está super seguro, mas nós vamos respeitar a sua posição. Mas se você pode estar conosco aqui, faça questão de estar aqui. Porque, querido, é importante o culto online, você está sendo abençoado, sim, é muito legal, graças a Deus por isso. Mas não substitui estar aqui junto, queridos, na fogueira. Porque, entende, quando eu estou inserido à fogueira, quando a brasa está inserida à fogueira, ela está recebendo o calor das outras brasas, e com isso ela permanece acesa. Quando eu estou congregando, quando eu estou conectado ao corpo de Cristo, eu estou recebendo o cuidado, eu estou recebendo o amor, eu estou recebendo a proteção, eu estou recebendo a exortação, e eu permaneço aceso. Não permita que a sua chama apague, querido. Não permita que o seu fôlego acabe, mas permaneça conectado à fogueira. Olha o que o autor de Hebreu vai dizer lá no capítulo 10, no verso 25, ele diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, não deixemos de congregar, não deixemos de estar no culto de celebração, não deixemos de estar nas células, nos life group, não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns, infelizmente, mas antes, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, o fim está chegando, o grande dia está se aproximando, e nós precisamos estar com Jesus.
Nós precisamos estar congregando para continuar sendo alimentado na nossa fé e permanecer firme até o final. Então, a terceira chave para conservarmos uma vida cheia do Espírito Santo, para conservarmos esse relacionamento com o Espírito Santo, é estando conectado à fogueira, é estar conectado ao corpo, é congregar, é participar, é ser um membro ativo na casa do Senhor, nesse lugar que o Senhor separou para que possamos servir. Aqui é um quartel, é um lugar de treinamento, para que possamos ganhar muitas vidas para Jesus. Amém, queridos? Então, valorize o congregar, valorize o estar junto, não substitua esse momento por coisa alguma. Porque às vezes você substitui porque tem um compromisso, tem alguma outra coisa. Querido, se você puder desmarcar, desmarque, mas não abra mão de estar no culto de celebração. Não abra mão de estar no life group, de estar na cela agora online, mas está valendo. Não abra mão de estar aqui presencialmente, caso você possa. Não abra mão de estar conectado ao corpo de Cristo. Ainda que você esteja em casa, mantenha-se conectado conosco no culto de celebração, como você está fazendo agora, no nosso Tadel, nas nossas células. Mantenha-se conectado à fogueira para que você continue aceso. Aleluia! Para que você continue incendiando outras pessoas com a glória de Jesus na sua vida. Amém? Valorize o congregar, não substitua por nada, valorize as pessoas. A quarta e última chave que eu quero compartilhar para conservarmos uma vida cheia do Espírito Santo é fluir nos dons do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, flua nos dons do Espírito Santo. E Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele descreve quais são esses dons. Preste atenção, a partir do verso 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente, a cada um conforme ele quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém, queridos? Percebe, querido? É o Espírito que nos dá os dons, a fim de servir ao corpo. Pegou? O Espírito nos capacita com dons, para que possamos servir ao corpo, para o bem de todos. E o que é muito lindo que Paulo, eu quero ler com você, eu quero completar com você essa relação de dons, lendo lá Romanos 12, a partir do verso 4, diz assim: assim como cada um de nós
tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aleluia! Paulo ele começa a descrever os dons, que eu li primeiramente, a referência de 1 Coríntios 12, e eu fiz questão de completar lendo essa referência de Romanos, que também é capítulo 12, e aonde você percebe tantas coisas, tantos dons, e é por isso que eu afirmo, querido, você tem um dom. Talvez você não tenha descoberto ainda, mas você tem um dom, e esse dom ele precisa ser aplicado a serviço do corpo de Cristo. Ele precisa ser aplicado a serviço da igreja do Senhor. Nós não temos o direito de sufocarmos o dom ou os dons que o Senhor tem nos dado, que o Espírito tem nos dado. Por isso, querido, que eu destaquei como a quarta chave para conservarmos uma vida cheia do Espírito Santo, é fluir nos dons que Ele tem nos dado. Não enterre, não sufoque, não aceite palavra do diabo achando que você não tem, que você não sabe, que você não vai ter. Ei, cancela tudo isso, porque é o Espírito Santo que lhe concede, para que você o sirva e para que você sirva a igreja dele. Amém, queridos? Então flua nos dons do Espírito Santo e viva uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia! Os dons devem ser utilizados a serviço do corpo de Cristo, a serviço da igreja, com exceção do dom de línguas, que a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si próprio, a si mesmo. Então, queridos, vamos fluir nos dons, vamos conservar essa vida cheia do Espírito Santo, através da entrega, através do serviço, através da abnegação da nossa própria vontade, a fim de fluir naquilo que Deus nos chamou para fazermos. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero fazer a conclusão dessa mensagem, lendo 2 versículos que estão ali em Eclesiastes, capítulo 10. Eu quero trazer esse versículo, eu coloquei esse versículo como conclusão dessa última mensagem da série, para que ele fique como um alerta para nós, para que ele fique como um ponto de reflexão para mim e para você. Preste atenção. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem,
mas o coração do tolo para o mal. É forte esse versículo. Uma mosca morta, o mau cheiro dessa mosca morta, ela compromete todo o perfume. Eu quero fazer uma ilustração para você entender melhor. Aqui está um copo d'água. Está limpo, está vendo? Você pode até beber dessa água. Porque ela está limpa, ela está pura. Mas preste atenção, como uma gota de algo impuro compromete essa água. Botei 2 gotas. Compromete essa água. Preste atenção. A água não está mais cristalina. Está dando para você ver? A água ficou preta. Era um copo d'água com aproximadamente 400 ml. Eu coloquei 2 gotas e a água ficou totalmente preta. Qual é a aplicação, querido, dessa ilustração? Cuidado com as coisas pequenas. Cuidado com aquilo que você acha que não tem nada a ver. Com aquilo que você acha que não tem problema. Não, é só um pouquinho, pastor. É só um dedinho, pastor. E quando você vê, está a mão toda, o braço, o corpo todo. E aí pode ser irreversível. O mau cheiro de uma mosca compromete todo o perfume. Uma gota de algo impuro compromete todo o copo d'água. Cuidado com as coisas pequenas, porque isso pode comprometer o seu relacionamento com o Espírito Santo. Isso pode comprometer a sua salvação. E nós não temos mais tempo para errar. Não temos mais tempo para perder. O dia se aproxima. E nós precisamos ser assertivos nas nossas decisões. E para isso, precisamos manter um relacionamento com o Espírito Santo. Precisamos conservar esse relacionamento, para que as coisas pequenas não venham comprometer a nossa vida com Deus. Amém? Você entendeu? Então, quero orar com você nesse momento. Vimos coisas simples. Valorizar o nosso TSD, ser transparente, manter-se conectado à igreja, à fogueira, ao corpo de Cristo e fluir nos dons, naquilo que Deus nos chamou para fazer. E entender a vigilância que precisamos ter com as coisas pequenas. O diabo começa induzindo com aquela famosa frase, não tem nada a ver. E quando você vê, esse não tem nada a ver, comprometeu a sua vida. Então fique ligado e vamos juntos continuar fluindo nos dons, servindo a Deus com alegria, dando frutos e tendo uma vida de vitórias em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque nós vimos coisas simples, coisas que inclusive já sabemos, mas às vezes não praticamos, às vezes não vivemos na intensidade que precisamos viver. Então a oração nesse momento é pedir que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes com as coisas pequenas. Nos ajude a priorizar um tempo contigo, ó Deus. Nos ajude a ser transparente nos nossos relacionamentos, com a nossa liderança, com nossos pastores, com os nossos amigos, a valorizar as pessoas. Nos ajude a manter-se conectado à igreja, ao corpo de Cristo e fluir nos dons, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
Abençoa o meu irmão e a minha irmã, Deus, que está conectado agora. Encha com teu Espírito Santo e ajude a conservar esse relacionamento. Deus, abençoa a tua igreja nos lares agora, Deus. Aqueles que por algum motivo não estão aqui presencialmente, mas está conectado, visita agora com teu Espírito Santo. Deus, visita, ministra agora essa pessoa, Deus. Ministra agora essa pessoa, traga o revestimento de poder sobre essa vida. Seja cheio, querido, seja cheia do Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Nós declaramos isso sobre a sua vida e ministramos a bênção de Deus sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, se você gostou dessa mensagem, se você foi abençoado por essa mensagem, deixa o seu comentário. Se você quiser nos conhecer, entre em contato com esse número que está aparecendo na sua tela. Vai ser um prazer incrível conhecer você, caminhar com você e aprender com você, tá bom? Então, eu quero abençoar a sua vida agora. Vamos nos despedir, do culto, desse momento, mas a nossa comunhão, ela continua. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Um beijo no seu coração, fique em paz e viva a melhor semana da sua vida. Paz! O Almirante Aaron aqui, transmitindo informação sobre a minha missão de hoje. Estou na cidade do pecado escondido. Estou aqui para pesquisar os planos do inimigo e também para ver os efeitos do pecado sobre as vidas das pessoas. Não entendo. Por que estou aqui? Minha vida não tem sentido. Meu pai não me ama. Minha mãe me abandonou. Estou vivendo em miséria. Não tenho razão para viver. Nem futuro eu tenho. Uau! Estou vendo os efeitos do pecado. A pessoa não tem razão para viver. Nem propósito. Isso me lembra daquele dia que foi o primeiro dia que Joshua e Abraão chegaram à escola de missões planetárias. Uau, a Terra é muito linda. É verdade. Em Gênesis, fala que Deus criou os céus e a terra. Eu não sou um acidente. Deus me fez para fazer algo top. Cris. Ai, Amanda, você tá fazendo o quê? Então, eu tô decorando meu versículo do dia. Qual é o versículo? Versículo, então, lembra ontem quando a gente chegou aqui e a gente viu as estrelas e tudo bem? Eu fiquei muito inspirada, então eu comecei a decorar Gênesis 1:1. Vamos, gente! Hoje o nosso versículo é Gênesis 1:1. Vocês estão preparados? Vamos lá! No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos lá, gente! Gênesis 1:1. Deus é grande e é o criador de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não, mamãe, eu não vou
videogame. Filho, é muito importante estudar. Eu quero que você tenha uma vida boa quando crescer. Você precisa estudar. Não, não e não. Eu não gosto de estudar. Não vou estudar. Deixa de ser chata, mãe. E deixa tranquila aqui que eu quero jogar videogame. Uau! Podemos agora ver outro efeito do pecado? A rebeldia e a desobediência. Essa criança não entende que quando obedece tem proteção e vida. E quando desobedece, isso leva à destruição e morte. Abraão, vamos no refeitório? Sim, eu tô com muita fome. Eu achei legal, mas eu gosto mais do Jake, né? Oi, Abraão. Oi, Jorge. O que vocês estão comendo? A gente tá comendo cookie de chocolate com avelã. São deliciosos. Eu amo cookies. Conseguiu onde? A gente conseguiu bem ali. Vamos lá. Olha, tem chocolate com avelã, aveia com passas e branco. Uau, esse aqui tá fechado. Parece que é cookies de morango com gotas de chocolate. Oh, não pode não, hein, ó. Tá escrito, não pode colocar a tua mão nesse pote. Abraão, como que a sua mão tá dentro do pote? Eu tentei pegar um cookie, só que minha mão ficou presa. Olha, abre a mão, abre a mão. Isso, agora pode tirar. Isso. Olha, essa plaquinha que eu tinha colocado aqui é porque a mão fica presa se estiver segurando um cookie, sabe? Por isso eu coloquei, não coloque a mão nesse pote, tá bom? E olha só, eu coloquei um pegador bem aqui, ó. Aí você pega rapidinho, tá bom? E olha, é muito importante, Abraão, e todos vocês aqui, é muito importante obedecer. Mesmo que a gente não entenda o porquê da direção, mas mesmo assim a gente tem que sempre obedecer. E com muita alegria, tá bom? Eu sei que você vai obedecer daqui em diante. Mas o presente gratuito
Olha, Snob! Olha os meus sapatos novos! Eu não sei. Acho que os seus sapatos estão um pouco fora de moda. Os meus estão bem melhor. E o meu cabelo também é muito melhor que o seu. Gastei R$400 ontem na melhor cabeleireira da cidade. Snob, seu cabelo nem se compara com o meu. Eu gastei R$500 a semana passada e ficou muito, muito melhor que o seu. E além disso, a minha jaqueta de couro importada da Itália é muito superior a essa sua roupinha feia aí que você tá usando. Ai, vaidosa, você é insuportável. E o seu gosto em moda e maquiagem é horrível. Que terrível! Outro efeito do pecado. Valorizando as coisas externas, a aparência externa mais que o coração. Então, crianças, vocês lembram que na aula passada nós aprendemos a importância de sempre obedecermos a Deus? Vocês lembram? Sim! Nós aprendemos como Adão e Eva pecaram. Pois é, eles comeram fruto proibido e desobedeceram a Deus. É verdade, e nessa lição a gente vai aprender uma coisa tão importante também. Eu não quero perder nada. Muito bem, então vamos repetir a nossa ideia principal de hoje. Vocês estão prontos? Sim! Vamos lá. Deus se importa mais com o meu coração Deus se importa mais com o meu coração do que com a minha aparência. do que com a minha aparência. Gente, já tá na hora do intervalo. Depois a gente volta. Vamos lá. Ô Grace, você quer decorar um versículo comigo? Claro que sim. É 1 Samuel 16:7. Tá? Repete comigo, tá bom? Tá bom. O homem vê a aparência, O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. mas o Senhor vê o coração. Vamos cantar! Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. Acabamos de ver as consequências do pecado na vida das pessoas, que inclui estar sem propósito na vida, rebeldia e também valorizar mais a aparência externa do que o coração. Muito, muito terrível. Agora é momento de começar a segunda fase da missão.